Oi. Oi, voltamos. Oi, voltamos. Vou adicionar já a Amanda, para que a gente já possa continuar essa conversa. Muito obrigada por estarem assistindo essa live. Eu tô gostando demais. Deixa eu adicionar. A Amanda acho que ainda não entrou. Por isso que eu não tô conseguindo. Tá sendo muito legal conhecer a Amanda. Não sei se vocês conheciam o trabalho dela, mas ela é incrível. Então acompanhem. Gosto muito. E espero que vocês gostem dessa segunda parte da entrevista, que tem muita coisa ainda legal pra ela contar pra gente. E é isso. Estou esperando a Amanda entrar. Se alguém já viu a Amanda entrar, me avisa. Pronto, estou só esperando. Voltamos. Prontinho. Você estava contando da parte já na Globo e É, de como os estágios mexeram com você e pois é. moldaram você, essa relação com o Eu pessoal tava, de Teresina. sim, não, eu tava finalizando isso, assim, porque eu lembro que era muito, muito especial, assim, conviver no Globo com colegas que eu lia e que passava assim, eu ficava tipo, caramba, ali é a Vera Araújo, sabe? Tipo, ali é o fulano e tal. E, enfim, e aí isso é muito legal nesse processo do estágio, de você conviver e trocar com pessoas que têm muito mais experiência que você, né? Que estão há muito mais tempo. Tem toda a coisa da sua prática, mas tem essa coisa dessa troca também, que ela é muito rica. E eu acho que isso foi muito. Definiu muita coisa no meu caminho com relação ao que veio depois, porque eu tinha toda uma experiência, uma conversa, uma troca com outras pessoas de outros lugares antes, né? E aí eu fui pra Globo em julho de 2016, no fim de julho de 2016, no processo de estágio, né? O estagiar. E tô lá até hoje, assim, eu fiquei o quê? Um ano e meio como estagiária. Foi, deixa eu ver, do julho de 2016, aí eu me formei no fim de 2017, entreguei o TCC, né, oficialmente para ser contratada na Globo. E aí, em janeiro de 2018, eu, eu fui contratada como produtora de reportagem no RJ Segunda Edição. Isso tem 2 anos e pouco, 2 anos e meio, né? A gente já está em junho. E aí no jornal tem a parte de produção de reportagem, mas tem uma liberdade para sugerir, fazer e construir, como eu falei, dos outros lugares. Então eu consigo eventualmente ir para a rua, que é diferente de ficar só na redação, e fazer o, fazer as minhas reportagens, né? Que é diferente de você produzir por trás das câmeras e tal. Eu acho assim que toda forma de jornalismo e todos esses lugares são importantes, cada um tem o seu papel, mas talvez seja bom que cada um investigue verdadeiramente dentro de si, assim, qual que é o que palpita mais, onde que palpita mais e por quê, né? E aí, pra mim, sempre teve muito essa coisa da TV, totalmente conectado com a história de vida também. E aí é isso, assim, é lá que eu tô hoje, eu sou muito feliz, eu gosto muito. Mas sem E como desmerecer foi? todo mundo. Pode falar, desculpa. Não, só isso mesmo, assim. Acho que todos são importantes, sabe? Tipo, todo Aham. lugar é importante, todo espaço que a gente ocupa com um trabalho sério é super válido, mas para não parecer também que parecia que para mim um lugar é muito maior que outro. Era Uhum. mais por uma questão de um desejo meu
de chegar do que de dizer que algo é melhor ou pior. Então, Eu achei muito interessante você falando desses diferentes tipos de jornalismo que você teve contato antes de chegar onde você está hoje. Eu imagino que isso tenha moldado muito quem você é e a jornalista que você é. sim, E eu queria entender como foi esse processo de ser efetivada na Globo, que é uma questão para muitos estagiários, o processo de ser efetivado. sim. É, acho, acho que continua a mesma coisa, mas você tinha que ficar no estágio no mínimo um ano e no máximo dois. Acho que o máximo você ficava renovando de 6 em 6 meses, até que depois de 2 anos, pelo que eu me lembro, não era o limite. Então eu organizei também meu TCC e a minha vida, o que eu precisava encerrar na Eco, com essa questão do tempo que eu precisava construir um caminho na Globo em que, no fim de tudo, a gente olhasse e dissesse, não, a gente quer que você continue e você vai ser contratado. E aí, assim, cara, realmente, nessa época aí, que aí já foi pro finzão mesmo da Eco, eu não vou te dizer que eu não ligava pra Eco, não é isso. Mas eu me planejei de uma forma que eu não deixei disciplinas pro final. E aí eu fiquei só com o TCC. Então eu vivia o trabalho e o outro tempo que eu tinha era o TCC. Então não tinha aquela coisa de que a faculdade me consumia e eu não conseguia me dedicar ao trabalho, sabe? Porque eu não. Ou o contrário, porque as duas coisas sempre foram muito importantes para mim. Não queria que. Não é que, porque eu tô aqui totalmente focada no trabalho e aí eu vou esquecer, vou fazer os trabalhos de qualquer jeito. Enquanto eu pude, eu não fui uma pessoa que fez os trabalhos de qualquer jeito. Tenho super referências intelectuais de vida, de muitas coisas que vêm da ECO, que vêm das aulas que eu tive na ECO, que vêm dos professores que eu tive na ECO, dos colegas de turma. Então, assim, eu tentei fazer tudo que eu podia de matéria. E aí, quando chegou no finzinho mesmo, eu fiquei só com o TCC. E eu lembro que eu também tinha que fazer, acho que 2 optativas ainda. E aí eu fiz uma... eu tinha um ano. Então eu fiz uma num semestre e outra no outro. Imagina, tranquilaço, né? Você vai uma vez, tinha negócio do horário, eu negociava se precisasse sair antes da TV ou o que fosse. E a última matéria que eu fiz é de uma professora que eu amo muito, que é a Consuelo Lins. Foi uma matéria sobre documentário e tal. E, cara, tipo, Consuelo é musa master da minha vida na época. Então, tinha todo. Eu acho que ela nem sabe disso, assim, acho que eu nunca falei, mas tinha um significado pra mim também fazer uma matéria dela. Então não era, eu tenho que ir pra Eco, era tipo, caramba, eu vou pra Eco, hoje é dia de aula da Consuelo, sabe? Tipo, de certa forma, a gente pode dizer que eu planejei. Não foi uma coisa que foi, aconteceu, assim. Tudo foi muito bem planejadinho, sabe? Assim, metas, o que eu vou fazer, estratégias. Então, essa finalização, que ela costuma ser muito desgastante para todo mundo, o TCC, vocês vão ver, é mó perrengue. Mas eu tentei planejar para que fosse o mais confortável possível para mim, porque eu sabia que eu ia estar numa reta final de duas coisas, né? Eu queria ser contratada no estágio e eu queria fazer um TCC como fiz, totalmente entregue, assim. Um TCC que eu levei muito a sério, que representa muito o que eu penso sobre jornalismo, que eu levei muito tempo. Não foi uma coisa tipo, tenho que fazer o TCC logo e me livrar, porque vou ser contratada. Eu quero ser contratada. Realmente não foi assim. Mas aí são escolhas, né? Assim, por ter escolhido viver e ter feito as coisas dessa maneira, eu perdi um monte de chopada, entendeu? Não tô dizendo que é para as pessoas fazerem isso, mas foi um pouco como aconteceu. E, e seria melhor se eu tivesse curtido um pouco mais as festas, mas assim, acho que na época, na maneira como eu me organizava, eu não conseguia, sabe? E, e é isso.
Você perguntou sobre o processo de ser contratada. Eu acho que, no fim das contas, o que eu quero dizer é que como você precisa estar muito presente no trabalho, muito entregue, totalmente comprometida, você tem que se organizar de uma maneira que isso funcione. Uhum. Não dá pra ser uma coisinha ali que você vai levando de qualquer jeito, se você quiser muito continuar, né? E assim, eu acho que cada pessoa tem o seu caminho, eu acho que cada pessoa tem a sua trajetória e as suas armas, né? Tipo, direciona pro que você quer muito e que você sabe que você quer muito. E se você não sabe muito ainda, que você esteja disposto a investigar, né? Aquela coisa de olhar verdadeiramente para dentro, que é super difícil. Eu não tô falando que é um negócio super fácil, não. Mas a gente tem que estar disposto para que as coisas aconteçam da melhor forma, para que a gente se sinta mais agente, né? Nessas escolhas. Tipo, estou muito confortável de estar aqui porque é muito o que eu sou. Eu queria viver dessa maneira, eu escolho isso e aquilo. E aí eu acho que a partir disso a gente encontra o que as pessoas chamam de realização, felicidade eu acho que não existe, mas assim, alegria, muita alegria no dia a dia, essa coisa de você estar feliz, num certo sentido, com o que você faz, com o caminho que você escolheu, no lugar que você escolheu e que você quer estar. Ah, que legal saber isso. Agora eu queria ter um pouco das suas visões sobre o jornalismo em si e coisas que estão acontecendo no momento. E a primeira dúvida minha é, para você, qual a importância de um jornalismo mais diverso? Assim, não mais só com jornalistas brancos da Zona Sul, mas também jornalistas periféricos, jornalistas de outros cantos do Brasil, como você. E qual o Uhum, impacto que você percebe disso no jornalismo? uhum. Eu acho que assim, o jornalismo, ele é muito um reflexo da sociedade, assim, a estrutura do jornalismo, né? E aí a gente passa, assim, conectando com o que a gente falou lá no início, a maneira como você olha o mundo, a sua trajetória, ela está muito conectada ao que você vai escrever, ao, ao ângulo que você pretende olhar, digamos assim. Então, se a gente não tem uma maior quantidade de jornalistas pretos, periféricos, de outros lugares, a gente não vai ter outras narrativas que é o olhar dessas pessoas, porque o jornalismo é uma profissão muito de classe média, né? Então, eu brinco às vezes que, fora o espaço da TV aberta, às vezes é uma conversa da classe média para classe média, assim. Tipo, eu, classe média, escrevo, você, classe média, lê e fica nesse negócio, entendeu? Então, assim, o, é fundamental, claro, que mais pessoas ocupem esses espaços de construção de narrativa, porque a partir do olhar delas, das vivências delas, a gente tem um jornalismo mais plural, mais diverso, para usar a palavra que você falou, e eu diria, sem dúvida, que muito mais correspondente à realidade, né? Tipo, é um jornalismo mais Brasil, assim, já que esse é o Brasil diverso, enfim. E assim, eu sei que a UFRJ tem muito espaço para isso e a gente fala muito sobre isso, né? A gente critica muito uns títulos que a gente vê, a gente critica muito algumas palavras que foram escolhidas para serem colocadas ali. Eu não acho que todas elas sejam ingênuas, mas muitas vezes é uma palavra que foi escolhida por um jornalista que cresceu num bairro rico, estudou nas melhores escolas, é branco, com muitos privilégios e naturalmente escreveu uma coisa como ele pensa, porque faz tão parte, tá tão introjetado no universo dele que ele não pensou criticamente sobre aquilo. E aí passa, e aí a gente vai adiante, vai reproduzindo e as coisas continuam naquele ciclo que nunca muda, assim. Então,
Então, acho que é isso, assim, acho que essa pluralidade de narrativa, né, ela nada mais é do que a obrigação da gente, tipo, enquanto sociedade, assim, no sentido de que ela é o que a gente pode alcançar de mais justo. Assim, não faz sentido, né, você ter um país que a maior parte da população é negra e quem conta as histórias escritas desse país nos jornais não são essas pessoas, em sua maioria. Então, eu acho que é um pouco por aí. E uma coisa que eu percebo muito no seu trabalho é que, enquanto a gente ainda vê muitas matérias que, ao retratarem a pobreza, grupos marginalizados, fazem de uma forma estereotipada, uma forma tendenciosa, você tem uma sensibilidade e um respeito por quem você está falando e o que você está falando que inspira. Alguns exemplos que eu acompanho seu trabalho é daquela sua entrevista sobre pessoas com deficiência visual ou auditiva nas favelas e aquela dos meninos em situação de rua. Então eu queria entender um pouco para você como foi fazer essas matérias e quais cuidados um jornalista tem que ter para não cair nesse senso comum, nessa generalização e nesse campo que mais faz mal do que faz Ajuda. bem. Ah. Isso. Eu acho que assim, essa pergunta ela leva para o que eu acho que é essencial, tipo, regra número um da nossa condução diária de reportagens, que é se colocar verdadeiramente num lugar de escuta. Mas não é uma escuta assim, tipo, eu estou te ouvindo, pode falar. É uma escuta no sentido de eu estou realmente atento, eu estou realmente observando o que você diz e eu me importo com o que você diz, porque eu sei que a partir do que você diz, a gente vai construir o que é melhor para todo mundo. Tipo, eu acho que esse jornalismo que continua reproduzindo estereótipo, ele não serve para nada na realidade, né? Tipo, estereótipo e essa coisa sempre muito dual do bom e do mal, né? Sempre ou é o herói ou é o vilão, assim, tipo, ao invés de adentrar num território que é muito mais complexo da vida humana, das experiências humanas, que dá trabalho pra caramba, dá muito trabalho. É muito mais fácil você pegar, vai lá entrevistar de qualquer jeito, ou escreve do jeito que você está confortável e acostumado, e vida que segue, né? Mas o que isso. O que, a, a quem isso ajuda, né? Tipo, no que isso contribui? Eu volto a dizer que é importante que a gente se pergunte e questione e investigue o que a gente quer fazer com esse espaço onde a gente está. Então, se é para ir lá e ficar reproduzindo o estereótipo, reproduzindo o que sempre se fez de uma forma que não contribui, para mim não teria valor de nada. Então, assim, esse lugar dessas reportagens que você citou, ele é uma questão, assim, de. Como que eu posso dizer, assim? De pegar dentro de si o que é o normal, assim, o que a narrativa que nos deixa, a que nos habituaram e inverter um pouco a lógica, assim, sair desse lugar de conforto. Eu acho que para construir um jornalismo que caminhe nesse sentido de sociedade, de país que a gente quer transformar, a gente realmente vai ficar o tempo todo incomodado e ficar incomodado no sentido de dar trabalho pra caramba você sair do seu lugar de certezas e convicções, sabe? Então, assim, parar e chegar para escutar aqueles meninos de rua sem nenhum um julgamento pré-concebido, tipo, tá fazendo o que aí, não sei o quê. Cara, tipo, chegar lá da forma mais transparente, mais aberta, mais pura
Porque aí acho que a gente vai estar trabalhando com as verdades dessas pessoas e não com as nossas, né? Tipo, eu enxergo muito o jornalista como uma ponte, realmente, assim, eu fui uma ponte entre aqueles meninos e você que assistiu a reportagem. Eu tô só te conduzindo, te mostrando o que eles estão dizendo, o que eu acho, o que eu senti e tal. Acho até que entrou um pouco, mas que não fosse num sentido, num aspecto de julgamento, de condenar e tal, porque disso o mundo já está bem cheio, né? Então, você se transformar num jornalista para continuar fazendo isso, acho que a gente não sai muito do lugar. Assim, acho que o jornalismo vai continuaria reproduzindo estereótipos e ideias fechadas sobre determinadas questões, porque eu volto a dizer, a vida e o ser humano são muito complexos e é muito fácil reduzir, resumir, colocar numa caixinha e dizer, tipo, ó, isso aqui, vida que segue, próximo. Não, cara, tipo, é bem difícil, é muito trabalhoso e cada reportagem, cada assunto é um confronto, cai parece aquelas folhinhas caindo assim de coisa tipo, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, não era assim que eu via e agora eu vejo, eu vou passar a ver de uma outra forma. E aí o caso do pessoal que você falou que tem alguma deficiência, eu fui nas favelas, né, para ouvir eles falando de tiroteio, isso parte daquela coisa que eu também falei no início, de se questionar olhando o mundo, tipo, e eu pessoalmente escolhi olhar sempre ou tentar olhar, porque é um exercício, não é natural, a gente vai treinando, vai trabalhando para olhar geralmente para onde ninguém está olhando, aquela coisa dos holofotes e do farol clássico, sabe, do jornalismo. Aí eu vou e tento ir ali, tipo, por trás da porta, assim, e, tipo, não, peraí, mas... Porque se é para ser justo, eu acho que todo mundo tem que falar, né? Todo mundo tem que colocar a sua história também. E eu acho que essa reportagem das pessoas com deficiência auditiva era auditiva e Era de visual. visão. É isso. Era muito essa coisa de gente que eu nunca tinha ouvido falar sobre aquilo. E que mora nesses lugares e que são lugares que exigem que você escute o tiro, por exemplo. Tipo, como que você vai correr? Então partiu muito de tipo, nossa, como será, sabe? E só. Eu só queria realmente, assim, parte de um impulso individual de tipo, como é, mas é óbvio que tem um valor jornalístico, tem uma razão coletiva de reportagem. Acho que é isso. É muito legal isso. E é realmente uma coisa que me chama a atenção no seu trabalho, esse olhar por trás da porta que você faz, sabe? Que enquanto todo mundo falando de uma coisa, você tá falando de uma coisa que as pessoas que não vivem aquilo não param para pensar sobre. Por Sim. exemplo, eu nunca parei para pensar como é ser um deficiente auditivo numa comunidade e ter que escutar o barulho de tiro, mas e como lidar com isso? Então, acho muito legal, eu acho que agrega muito mais do que aquilo que a gente lê todos os dias. E é só aquilo. Uhum. Eu queria te perguntar também sobre a questão atual, sobre a transparência dos dados do Ministério da Saúde e da função que o jornalismo está tendo. Eu vi hoje que os veículos se uniram para buscar essa informação e transmitir esses dados. E aí eu entro um pouco na pergunta de qual seria a função do jornalismo, principalmente nesse momento de pandemia, que os dados são muito importantes. Uhum. Eu acho que a gente está num debate assim que é muito triste, né? Porque eu acho que a gente já vinha dentro da atuação jornalística, assim, com tudo que vem acontecendo, com as agressões, as ofensas, essa coisa toda, a gente já vinha num cenário muito triste. E aí surge mais uma coisa que é assim, não, peraí, tipo, dá pra piorar, sabe? Tipo, vai piorando, piora. E isso dos dados pra mim é isso, assim, é tipo, do que tá acontecendo agora em relação aos dados sobre os números sobre a pandemia.
E a gente, enquanto jornalista, a gente tem a obrigação de ir atrás, de investigar, de, de divulgar os dados, os números, porque eles refletem, conectando com o que eu falei no início, as histórias do nosso tempo, o que a gente está vivendo hoje, e é uma obrigação do jornalismo contar isso. E principalmente porque são, no caso da pandemia, são vidas, né? São pessoas, é o tio de alguém, é a mãe de alguém. Então, assim, tirar isso do, do mapa, digamos assim, de certa forma é apagar as histórias dessas pessoas, né? Em alguma medida é fingir, talvez, que não o que é tão grave não existe. E existe e é muito grave, assim. Então, eu vi hoje que os jornais, tipo, formaram um grupo, se uniram, né, para investigar sobre isso, que eu acho que é muito bacana. Porque eu entendo essa questão do dado público como uma obrigação mesmo, assim, um dever. É o que a gente tem que fazer. E tanto que, assim, nas minhas reportagens em outros momentos, eu sempre fui uma pessoa que usou muito a lei de acesso à informação. Não sei se vocês conhecem, né, que você faz o pedido lá online e tal. Tem toda uma... Geralmente são dados que não estão super disponíveis, fáceis e tal. E a lei de acesso à informação, ela obriga o poder público a divulgar, a informar. E a gente precisa saber o que está acontecendo, a gente precisa ter informação. A informação como um outro tipo de remédio, né? Que é o que as pessoas têm dito, assim. E isso para mim é crucial, assim. Então, eu acho que a gente se formar jornalista e atuar como jornalista, tendo em mente que é um espaço de disputa, porque a partir da ausência dos dados é uma outra narrativa. E não é a narrativa que a gente merece, não é a narrativa que a gente precisa, não é a narrativa que a gente quer para construir tudo isso que eu tenho dito, né? Então, eu acho que pensar sobre isso, se questionar sobre isso e ser uma pessoa que luta num certo sentido para que a gente tenha mais informação, mais acesso para todo mundo, eu acho central. É muito importante E para isso, todo né? mundo, o que eu digo é que as informações cheguem para todo mundo, né? Tipo, Uhum. para todo mundo de variadas formas, em diversos formatos. E como essa pandemia afeta a sua rotina de trabalho e o seu dia a dia como jornalista mesmo? Porque é uma função essencial, mas tem vários problemas agora por conta do coronavírus. Eu queria saber um pouquinho de você nisso. Uhum. É, agora, assim, nesse exato momento, provavelmente eu estaria na redação, se fosse numa segunda-feira normal, de trabalho, mas eu tô de férias, por isso que Uhum. deu para falar com vocês mais cedo. Então, nesse exato momento do cenário dos dados e dessa fase da pandemia, eu tô bem recolhida dentro de casa, sem estar lá, né, ativamente. Então, o que eu tenho para dizer é um pouquinho anterior a, a esse momento em que a gente está agora. Mas foi um furacão, assim. Chegou, quando chegou, estava totalmente focada naquilo, assim, o ritmo, a velocidade com que as coisas chegavam, com que as coisas mudavam, para a gente dar conta de compreender, de colocar, né, no ar. Foi muito intenso, assim. Mas aí, agora, eu acho que a partir do... Tem o que? Tem uma semana mais ou menos, as coisas começaram a dar uma desacelerada, assim, em termos de Rio, né? De notícias sobre isso no Rio. A gente vê notícias sobre outras coisas, deu uma... Uhum. Mas, assim, em termos de do dia a dia do trabalho, foi realmente um furacão, assim, foi, tipo, mudar tudo como a gente vinha fazendo até então. Tanto em cuidados diários do dia a dia, como
se deslocar até lá, chegar lá, tipo, limpar o computador, sabe? Tudo isso mudou muito, assim, a Uhum. distância e tal. Agora, no sentido de construção do jornal o que aumentou muito também foi assim, a gente trabalha muito com o meu celular, por exemplo, o meu celular pessoal, eu tenho muitas pessoas espalhadas pela cidade. Então, eu recebo muitas mensagens de fontes diversas, falando de alguma questão que quer sugerir como pauta, e agora na pandemia isso triplicou. Assim. Eram muitas mensagens do tipo: meu tio está à porta do hospital tal, meu pai não consegue uma vaga tal, o meu primo morreu aqui, não sei o quê, assim, numa velocidade que eu realmente não conseguia acompanhar, assim, Uhum. porque era muito urgência, assim, sabe? E aí eu acho que, assim, não dá para separar muito o pessoal dessa vivência. Quando eu entrei de férias no meio de tudo isso, eu acabei me recolhendo mesmo, assim, tipo, para dar uma pausa, assim, na minha cabeça e parar de ficar tentando ajudar todo mundo ali, enfim. Mas acho que as mudanças foram muito nesse sentido, assim, do ritmo, né? Uhum. Tudo ficou muito mais urgente, acelerado e ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, então... Uhum. Eu imagino. Amanda, essas foram as minhas perguntas, mas tem. Eu não vou também gastar muito do seu tempo, porque eu acho que eu já extrapolei, mas tem uma pergunta aqui do Lucas que eu achei muito legal, que é sobre. Se você. Quando a gente fala de Globo, a gente pensa muito, ainda mais família e tal. Ah, você vai aparecer na Globo, vai ter sua cara lá na Globo. E eu queria saber, o Lucas perguntou, mas eu também gostaria de saber se você tem a vontade de um dia aparecer em frente às câmeras ou você prefere ficar nessa parte de produção de reportagem. Uhum. Eu, na minha concepção de como eu vejo o jornalismo, eu divido menos entre essa ideia do aparecer em frente à câmera e ficar por trás, e mais numa ideia de me envolver com o que está na rua. Uhum, E hoje, na estrutura tradicional, assim, geralmente as pessoas que ficam na redação, elas são as pessoas que trabalham por trás. uhum, E não é o que mais me entusiasma, assim, tipo, tanto que eu tento, e são essas reportagens que você viu, de ir pra rua e tal, que é o que mais me pega, assim, mais me fascina mesmo, assim, sei lá, a pessoa que vai entrevistar, que vai conduzir. E, mas isso me animava quando eu estava no jornal, me animava quando eu estava na revista, porque eu uhum, ia, eu ouvia e eu escrevia. A televisão, ela tem essa coisa do aparecer, né? Que é diferente de estar no jornal e de estar na revista. Mas a coisa principal para mim, que é ir lá e encontrar a pessoa, ela é a mesma, assim, tipo, ela é muito parecida, só que de fato a TV envolve imagem, né? Você tem que ter todo um planejamento e um treino de voz, enfim. uhum, E é o que eu tô construindo, assim, acho que é por onde eu tô indo. Não sei em que medida a minha geração, a nossa geração, daqui a alguns anos, vai estar fazendo telejornalismo como a gente vê hoje, sabe? uhum, Acho que na verdade que as coisas já estão, a mudança já está aí, a gente já está vendo as coisas acontecendo. E eu uhum, gosto muito dessa possibilidade de outras construções, mesmo na televisão, que é o que você. Na do, dos deficientes, eu até apareço bem brevemente de frente, falando e tal, mas nas outras não tanto. E eu uhum, acho que é interessante você construir um material, olhar para ele e dizer: será que faz sentido aparecer aqui, nesse momento, agora? Ou por que, né? Que justifique o que você está conectando, o que você está falando. uhum, Isso, eu geralmente penso muito sobre isso, assim. uhum, Mas isso que eu tô falando é um outro lado dessa construção de telejornalismo que não é a clássica e uhum, que tem todos os princípios, né? Tem toda a justificativa
do porquê o repórter aparece, em que momento e tal. Mas pessoalmente me provoca muito, e eu acho que é o que vai acontecer com vocês também, imaginar esses outros cenários, né? Até porque a vida é movimento, as coisas se transformam, é legal que a gente esteja nessa outra. A gente está num outro tempo, de uma outra geração, então eu acho que a gente vai construir outras coisas, outras formas de fazer, sabe? Mesmo que a gente bebendo da fonte, assim, mas eu penso muito sobre isso, assim, eu não queria entrar numa lógica assim que me colocasse totalmente dentro do que já é como é. Assim, eu queria, enquanto puder, tentar pensar em outras possibilidades. Não estou dizendo que elas vão dar sempre certo, ou que nada disso, mas essa coisa da gente pensar em outras coisas também, né? Uhum. De construção. E eu acho muito legal isso que você falou, porque tem uma visão antes de se entrar no jornalismo sobre o que é o jornalismo, e aí você entra e vê que tem muito mais coisa, e eu imagino que conforme você vai estagiando, tem mais coisa ainda. Então eu Sim. acho muito legal trazer toda essa visão de inovação dentro do jornalismo, que é muito importante, e a gente está vendo cada vez mais. E, E assim, muito. até mesmo a partir do que você questiona ou do que você acha que não deveria ser bem assim, Uhum, pensar e propor outras. O que te incomoda, né? O que você olha e não tá tão legal, assim. E o que você propõe, né? A partir disso, o que a gente pode fazer aham, para que fique um pouco mais sintonizado com o que a gente imagina, digamos assim. Eu uhum. acho que esse é um exercício que é para a vida toda e eu acho que o espaço em que vocês estão, da UFRJ, ele estimula isso. Não vão sair pessoas reproduzindo o que já existe, assim, da maneira como é, Uhum. sem questionar e sem. Aham. Acho que é isso. Amanda, assim, muito obrigada. Eu sei que eu já agradeci no começo, mas muito obrigada por você estar aqui e a gente poder ter essa conversa simplesmente, você sendo ex-aluna e muitas vezes, ainda mais com tantos ataques que o jornalismo vem sofrendo, a gente sente pouca motivação para seguir. E ver uma pessoa que fala de jornalismo com tanto brilho no olhar quanto você é realmente inspirador e realmente, pelo menos falando sobre mim, me faz querer seguir. Então, assim, muito Que obrigada. bom. Obrigada por poder ficar esse tempinho a mais com a gente, conversar, contar a sua história, que eu imagino que muitos daqui tenham se identificado com você. E muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada, obrigada a você, obrigada Lucas, obrigada a você pelo convite. Eu encerraria assim dizendo que e conectando ao mesmo tempo tudo que a gente conversou, né? Que foi muito legal, foi muito rico para mim também, muito bom ouvir vocês. E fico imaginando, né, as pessoas que estão nos assistindo como numa sala de aula, assim, igual foi em outro momento. Eu acho que assim, a gente ter dentro da gente a noção e a segurança de que cada um tem o seu próprio caminho. Alguém de vocês pode vir a trabalhar na TV Globo, o outro no jornal O Dia, o outro na agência pública, o outro no Nexo, o outro na BBC, o outro vai criar uma outra coisa que a gente ainda não conhece e que também vai ser jornalismo, sabe? Que também vai transformar e que também vai ter um impacto. Eu acho que ter muito em mente isso, assim, de cada um constrói o seu próprio caminho, mas que a gente tenha também a humildade de olhar para o que veio antes, né? Assim, quem fez, o que foi feito, o que existiu antes. E porque eu acho que tem um afã assim da juventude de querer construir, fazer tudo e dizer que e é tudo para ontem, mas as coisas realmente não são para ontem e tanto na trajetória individual como eu acredito na coletiva, que é o nosso principal objetivo através do jornalismo, passo por passo, assim, dia por dia, devagar, com as estratégias e as metas que você puder construir, o máximo possível conectado ao que te deixa mais confortável
em fazer, em ser como você é, sabe? Porque eu acho que essa coisa de cada um é que forma a magia do todo coletivo, assim. Não é que, tipo, para todo mundo, eu fico imaginando, né? Assim, sonhar o mesmo lugar, as mesmas coisas como sempre foi e tal. Mas que a gente, que a partir do olhar de cada um, e que não é tipo um olhar diferente, é o seu olhar para a vida. Aí a gente vai construir, eu tenho certeza, um mundo muito melhor. Sobretudo se esse olhar for completamente pautado numa lógica de empatia e de escuta verdadeira, assim, de olhar o que é diferente, o que é estranho, o que vem de longe, como uma pessoa como você, um ser humano com emoções, com questões, com sonhos, e como jornalista se colocar num papel verdadeiro de ouvir, de a partir daí fazer sua matéria, sua reportagem, seu documentário. Assim. Eu acho que sem isso vai ficar mais difícil. Assim. Cada um pode até realizar suas coisas, mas acho que a gente não vai sair muito do mesmo lugar, entendeu? Acho que para sair do lugar precisa desse incômodo, desse questionar assim que eu tô falando. Uhum. Muito É obrigada. muito, Eu é muito emocionante ouvir falar. Então, assim, realmente, mais uma vez, obrigada. Espero que quem assistiu tenha gostado, tenha conhecido um pouco mais da Amanda. Sigam ela, sigam o trabalho dela. E é isso. Muito conto obrigada, Amanda, comigo. de verdade. Estamos aí. Quando quiser aparecer na Eco, quando acabar a pandemia, Depois aparecer da lá na Eco, fala pandemia, com a gente. quando puder aglomerar e abraçar. Isso, com certeza. Muito obrigada, manda muita luz na Obrigada, sua Laura. vida, Obrigada viu? pelo convite. Um beijo em todos vocês. E você sabe, no que precisarem, pode me procurar, pode falar comigo. Estamos aí para se ajudar. Tá bem. Obrigada, viu? Tchau, Beijo. tchau. Um Tudo de beijo. bom. Tchau. Também. Tchau, tchau.